E eu construí várias utopias, né, na minha vida. Então, que cheguei lá. E utopias, um exemplo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que no planejamento estratégico... Um valor inegociável, importantíssimo. Seriedade, honestidade. Honestidade. Uma palavrinha só. O maior obstáculo à inovação no Brasil? Eu diria que é a instabilidade cambial. Olha que interessante. Porque você, obviamente, quando projeta uma fábrica ou produção, você está sempre se comparando ao produto importado. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson, muito obrigado pela sua audiência em mais uma edição do programa Ernesto Responde. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Paulo Dumont Vilares. Dumont pertence à família do Santos Dumont. Paulo Dumont Vilares é sobrinho neto de Santos Dumont. É uma entrevista incrível. Ele também foi CEO do Grupo Vilares, Aços Vilares. A entrevista trata de diversos assuntos. Entre eles, o principal, eu diria, perseguir utopias, que inclusive é o título do livro que o Paulo Dumont Vilares lançou recentemente. Eu tenho certeza que você vai adorar essa entrevista. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com ninguém menos do que Paulo Vilares. Todos conhecem, ele vai contar a história dele, dessa empresa magnífica e como tudo começou. Paulo, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Ernesto Responde. É um prazer recebê-lo. E nos fale como nasceu a Vilares, fale um pouco de toda a sua história. Ernesto, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da história da minha empresa, né? E então é o seguinte, essa empresa nasceu, na verdade, com um tio meu que tinha estudado na Suíça, junto com os irmãos dele também, porque o meu avô, que morava em Portugal, queria que os filhos fossem educados na Inglaterra e na Suíça, para depois virem para o Brasil e fazer alguma coisa no Brasil. Então, quando eles nasciam, os meninos, eles eram 9 com as meninas, acho que 3 meninas e 6 meninos. Quando eles nasciam lá em Portugal, ele já registrava eles como brasileiros natos, porque queria que eles viessem para cá, né? Mas que fossem educados lá. Então, meu pai, como os irmãos dele, inclusive esse irmão mais velho dele, estudaram na Suíça e vieram para o Brasil. E então, esse irmão mais velho, que era o Carlos, era quem... Bom, e meu avô faleceu muito cedo, ele tinha uns 12 anos de idade. Então, esse irmão mais velho do meu pai passou a ser a pessoa que cuidava da educação dele, veio para o Brasil e se juntou com os ingleses, os irlandeses e fundou a empresa. Isso em que ano? Isso em 1918. 18. Né? E fundou a empresa Pire Vilares. Pire era do sócio irlandês e Vilares era ele. Aí, meu pai contava com muita emoção sempre. Meu pai terminou os estudos lá e recebeu 2 telegramas um belo dia. Ele abriu, bom, qual que eu vou abrir primeiro? O primeiro o telegrama dizia o seguinte: a sua tese foi aprovada, portanto, o senhor se considera como engenheiro mecânico eletricista. Abriu outro telegrama o seguinte: seu irmão Carlos acabou de ter um acidente e faleceu, um acidente de moto que ele gostava, aqui na Avenida São João. Então, meu pai veio para o Brasil logo e tomou o lugar dele. Poxa. Então, quem fundou a firma, na verdade, foi meu tio. Mas meu pai assumiu logo em seguida e assim foi.
E o trabalho deles era de importar elevadores, montar esses elevadores e depois fazer a conservação. Assim foi, e meu pai, inclusive, certa época, ele disse, eu preciso ter uma licença de técnica para produzir esses elevadores, tentar fazer um pouquinho mais aqui no Brasil do que estava fazendo. E então ele propôs para minha mãe, disse, olha, ele tinha acabado de se casar, disse, olha, vamos fazer uma lua de mel num navio, porque eu preciso ir para os Estados Unidos. Preciso conversar com uma prima lá, com uma empresa lá, para ver se eles me dão assistência técnica. Minha mãe, claro, concordou. Só que na véspera de ele sair, meu pai recebeu outro telegrama dizendo, senhor Vilares, o telegrama vinha da General Motors. Senhor Vilares, o senhor não se interessaria de conversar conosco aqui? Eu sei que vocês estão viajando para Nova York, não quer vir conversar conosco? Eu tenho aqui um produto que talvez o senhor se interesse em fazer, em produzir. Meu pai, claro. Chegou em Nova York, meu pai foi lá, disse, mas qual é o produto? Disse, senhor Vilares, o senhor vende elevadores, não é isso? Sim. O senhor dá assistência técnica no elevador? Sim, sim. O senhor, para fazer o elevador, o senhor compra a cabine no Liceu de Artes e Ofícios? Sim, senhor. E o resto o senhor importa? Sim, senhor. O nosso produto é a mesma coisa. O senhor vai vender o produto, o produto também tem uma parte dele que é feita no Liceu de Artes e Ofícios, o maquinário o senhor vai importar. Qual é esse produto? Frigidaire, geladeira Frigidaire. Aí, totalmente outro produto. Pois é, mas basicamente era quase como um elevador. Meu pai topou, claro, veio para o Brasil e foi daí que ele fez o primeiro pé de meia dele, porque vendia tanta geladeira, vendia com os amigos, às vezes 4 geladeiras, uma para casa, outra para o escritório, outra para a fazenda e outro não se questiona. E então ele fez o pé de meia dele, fez a primeira fabriquinha no Canindé. Bom, aí veio a guerra, a Segunda Guerra, e de repente era impossível importar peças para o elevador. E ele já tinha a fábrica. Já tinha a fábrica, na verdade ele tinha saído do Canindé e ido já para o Cambuci. Bom, não podia importar peça, como é que fazia? Ele disse, bom, eu vou fazer as peças. Para fazer as peças teve que montar uma forjaria de aço para forjar as peças que fossem forjadas e uma fundição para fundir as peças do elevador. O forno elétrico ele comprou da Brown Boveri já naquela ocasião. Ele montou uma prensa até grande, de 500 toneladas, e inaugurada pelo Getúlio Vargas, e assim começou. Só que ele começou a ter tanto sucesso na venda de aços que já então, agora estou falando em 47, ele começou a vender para fora essas peças. E foi quando surgiu Ossos Vilares, que teve que sair e montar uma empresa diferente para produzir as peças que vendiam no fundo da fábrica de elevadores. Aí isso foi crescendo, os aços, e ele então comprou uma área em São Caetano do Sul, que foi onde teve a primeira grande expansão. E aí ele fabricava as peças mesmo. Sim, fabricava as peças, vendia no mercado. Né? Começou a vender muito mais do que produzia para ele mesmo, para elevadores. E assim foi. Só que, como era tudo difícil de importar, então ele, tanto na fábrica do Cambuci, como depois lá em São Caetano, ele começou a fazer aquilo que era necessário. Por exemplo, primeiro, pontos rolantes. Esse ponto rolante é o projeto aqui, eu faço e funciona. E assim foi. E dessa parte de produção desse tipo de equipamento surgiu equipamentos Vilares. Então, que depois também progrediu e etc. Podemos falar depois. Mas assim surgiram as empresas, foi dessa forma. Quer dizer, Aços Vilares, que tinha a usina em São Caetano,
e Equipamentos Vilares, que é uma fábrica em São Bernardo. Né? As fábricas foram... Quando eu então entrei na companhia, eu já tinha me formado como engenheiro metalurgista. Mas você começou com quantos anos? Eu comecei a trabalhar 2 anos antes de me formar. Então, eu comecei a trabalhar com 22 anos. Na verdade, um pouquinho antes, porque já nos últimos anos de metalurgia na Poli, eu fiz, a metalurgia foram 6 anos, porque quando eu entrei na Poli, era um curso de Minas e Metalurgia. Onde era a Poli? A Poli, ali, atrás da Estação da USP? Como? Não era na USP. Não. Eu peguei no finalzinho só algumas aulas na USP, mas foi sempre ali perto da estação do... lá na cidade. Né? Bom, então, quando eu entrei para Minas e Metalurgia, que era o que tinha. E eram 5 anos. Só que no meio do meu curso, eles separaram Minas de Metalurgia e trouxeram umas cadeiras novas de Metalurgia. E eu olhei aquilo e falei, não, eu quero fazer essas cadeiras novas, mas para isso eu tinha que ficar 1 ano a mais. Então, na verdade, fiquei 6 anos na Poli. Então, e para entrar na Poli, tinha vestibular? Claro, vestibular é muito difícil, extremamente difícil. Não era fácil, não. Não sei se era mais fácil ou menos fácil que hoje em dia, mas era muito difícil. Era um desafio. Né? Era um grande desafio. Bom, então, antes de me formar, eu já dava assistência técnica para o pessoal de vendas, porque os vendedores vendiam aço, mas não entendiam nada de aço. Então, quando tinha algum problema, algum cliente, o diretor me chamava, olha, Paulo, vai lá e vê o que aconteceu, né? O que aconteceu com essa peça, se for o caso, você traz a peça aqui para a gente examinar. E assim foi. E eu já conhecia bastante metalurgia, comecei a estudar mais através de alguns livros, então comecei a dar assistência técnica, né, para vendas, né? Baseado no que você estava aprendendo na Poli. Exatamente. Como é que esse legado familiar influenciou na sua vida? Porque às vezes a gente é filho e não quer seguir a profissão do pai ou alguma coisa assim. Eu sempre tive meu pai como referência, tive o maior respeito e a maior amizade. Desde moleque, antes disso, meu pai estudou na Suíça, como eu já mencionei, mas ele na Suíça começou a voar de avião como convidado, não como piloto. E chegou no Brasil, essa história ficou na cabeça dele, avião. Ele era sobrinho de Santos Dumont, né? Eu sou sobrinho neto de Santos Dumont. Bom, e com a minha mãe sempre dizia, Luiz, não vai comprar um avião. Você sabe, não vai comprar um avião. Um belo dia ele chega em casa e diz, Nonô, que ele chamava, olha, eu tenho que falar uma coisa para você. Não me diga que você comprou um avião. Comprei um avião. Bom, ele comprou esse avião em 57, portanto 55. Eu tinha 11 anos de idade. Então com 11 anos comecei a voar do lado dele, né? E com 15 anos... E que tamanho que era esse avião? Como? Era um Bonanza, Beechcraft Bonanza, aquele que tem o rabo em V assim. Tá. Um avião fantástico para a época, todo metálico e etc. Então eu comecei a voar muito com meu pai e com 15 anos ele já me punha do lado esquerdo para pilotar, que é o lado do comandante, né? E quando chegou aos 16 anos, ele falou, Paulo, agora você vai entrar no Aeroclube aí para tirar o brevet. Então eu frequentei o Aeroclube e com 17 anos eu tirei brevet. Eu tinha brevet e não tinha carro. Onde era esse Aeroclube? Aqui no Campo de Marte, aqui atrás. Aqui não, ali. Ali então, desculpa. Estamos aqui. Ali do lado, ali. Ali, ó. E agora ele está numa baita reforma. Eu sei Vai disso. ampliar bastante, aumentar o número de voos. Então eu fiz aí o Aeroclube, né? E foi então que eu comecei na minha carreira aeronáutica. Mas tudo isso para dizer que o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito bom. Muito, muito bom. Eu tinha, assim, uma amizade muito grande, eu tinha um respeito, amizade por ele, né? E
quando eu estava fazendo o vestibular, ele para Poli, né? Ele tinha dúvida do que eu tinha que estudar, né? Então ele chamou o diretor da área de aços, que era o Teodoro Niemeyer, e que foi meu guru, na verdade, e disse: Niemeyer, senta aqui. Você sabe que meu filho está fazendo vestibular para a Poli. O que ele deve estudar? O Niemeyer teve a sabedoria de dizer: olha, ele tem que estudar tem que estudar metalurgia. Metalurgia. Por quê? Eletricidade e mecânica ele aprende sozinho, o que depois que não é verdade. Mas metalurgia é muito teórico. E foi super acertado. E com isso, a amizade com meu pai sempre muito estreita, né? Não era só para pilotar avião, mas sempre eu era o grande companheiro dele. Olha só. Meu irmão mais velho gostava mais de arte, música, etc. Então, assim, não fez tanta companhia para ele, mas eu sim. A gente pegava o aviãozinho dele, o Bonanza, ia descer em Bertioga para comer camarão. Descia na praia lá de Bertioga. Comíamos camarão e meu pai disse: vamos andar depressa porque a maré está subindo, tem que decolar antes de subir. E viemos para cá, né? E então foi assim. E eu comecei, como eu falei, na área de pesquisas em São Caetano, e depois virei gerente da fundição, depois diretor técnico de Aços Vilares, e eu estava para estudar fora, nos Estados Unidos, mas o Niemeyer disse: olha, Paulo, eu sofri um acidente de planador, porque comecei a voar muito de planador também, né? Sofri um acidente, eu estava no hospital, fiquei na cama uns 8 meses, mais ou menos. Nossa, né? Mas o que, o planador caiu? Não caiu. Para o leigo caiu, mas para mim não caiu. Eu bati em umas árvores, porque eu voava planador, adorava e voava muito bem. Eu voava por instrumentos, né, dentro de nuvem, inclusive. Nesse dia do meu acidente, foi assim, foram 3 horas e meia que eu voei praticamente dentro de nuvem. Mas quando eu vim para pousar, isso foi em 1962, 62. Tinha um menino voando solo num planador, que eu vi que quando chega no tráfego, a gente fazia 200 metros, eu falei, bom, eu podia pousar, devia pousar com ele junto, né? Que era o normal. Mas eu disse: não, o menino está solando, deixa ele pousar tranquilo, eu fico perdendo aqui mais 100 metros que não tem problema. Só que eu me lembrei, quando eu perdi 100 metros, que a pista estava aqui, eu tinha que pousar assim, aqui tinha um morro com eucaliptos. Nossa. Então, quando eu vim aqui, eu vi o morro com os eucaliptos, eu falei: preciso encurtar essa tomada. E quando eu fiz essa curva assim, bati com a ponta da asa Isso em qual aeroporto? Em Jundiaí. Jundiaí. Eu, como presidente do clube Politécnico Planadores, já tinha feito uma mudança aqui a gente voava no Butantã sempre. Mas tinha feito a mudança para Jundiaí. A gente voava no Butantã, era ótimo. É onde é a raia olímpica da cidade universitária hoje. Tá. E só que a gente começou a ter muito problema de tráfego com os aviões que faziam o tráfego para pousar em Congonhas. Volta e meia saía de uma nuvem e encontrava o avião, um outro aqui meio da frente, e acabamos não sendo expulsos para Jundiaí. Então foi na minha gestão que a gente fez um hangar lá e etc. E isso para explicar um pouco a minha vida na aviação no comecinho. E aí, para entrar na empresa? Para entrar na empresa, como eu disse, eu comecei com pesquisa e fiz muita coisa interessante, me diverti muito, mas aí depois do acidente, eu estava deitado. Niemeyer um dia veio conversar comigo e disse: olha, Paulo, eu sei que você está querendo fazer mestrado nos Estados Unidos, mas tem uma posição de gerente da fundição, você se interessa? Eu falei: só não pulo da cama porque não dá. Então eu fui para uma gerência da fundição, em seguida eu fui para a diretoria técnica, diretor técnico, e aí um belo dia meu pai me chamou e disse: olha, Paulo, nós estamos com um problema na empresa, porque descobrimos que o diretor comercial da empresa, o diretor de vendas, não é uma pessoa séria, tivemos que mandar embora.
eu conheci ele. E agora nós precisamos de alguém para assumir aquela posição e achamos que você deve ser a pessoa. Eu disse, mas eu, técnico? Você agora camelô, começar a vender aço? Sim, senhor. Você tem que defender o nome da empresa, nós temos que colocar alguém lá que seja respeitado. Você vai lá, então eu fui. E então me diverti muito em vendas. E aí ele um dia chegou e disse, olha, Paulo, você precisa agora fazer um curso de administração fora. Você tem uma carreira técnica, você tem uma posição técnica, precisa entender um pouquinho de administração. Aí eu fui para Cornell, fiz lá um curso rápido de administração, mas que foi muito, muito bom. Voltei, quando eu voltei ele me fez vice-presidente de operações de todas as empresas. Eu não tinha parte financeira, assim, eu tinha parte operacional. Já foi um desafio enorme. Mas você continuou sendo técnico? Nas vendas era assim, já que você está insistindo. Quando ele pediu para ser vendas, diretor de vendas, eu falei, olha, tá bom, mas eu quero uma condição. Eu quero pegar aquele quadro que está lá embaixo na recepção, colocar na minha sala, que era um quadro enorme, do pintor Vasarely, todo assim, coisas de faixas assim. Eu disse, eu quero colocar esse quadro lá, por quê? Eu quero tentar ver se eu consigo driblar um pouco os compradores quando eles vieram. E era assim, então vinha um comprador para negociar, eu não saía da minha mesa, o quadro estava atrás, e eu, para fazer conta, usava régua de cálculo como técnico. E eu não sabia o que era régua de cálculo. E eu tinha uma cadeira de balanço assim também, né? Então o que eu fazia, claro que não era bem assim, é o seguinte, a gente ia discutindo o preço, eu com a régua de cálculo, o cara vendo aquele quadro na cara dele, de repente ele, pum, caía no chão. Aí é aquele preço que eu vendia. Isso é um pouco assim, mas é bastante verdade. Mas se eu te perguntar assim, o que você acha assim mais interessante? A carreira técnica ou a carreira comercial? Olha, é muito difícil dizer, porque eu sempre fui técnico, né? Mas, como eu disse, eu me diverti muito como diretor comercial. Né? E então, até me saí bastante bem. Né? Mas sempre evoluindo na parte técnica também. Sim, bastante, porque eu nunca abandonei a parte técnica, gostava muito, só que não tinha operação, né? Mas na hora que ele me fez vice-presidente de operações, a verdade tinha muita parte técnica. E essa questão a questão do produto ser nacional ou ser importado, como é que vocês viam e desenvolveram uma tecnologia nacional? Sim, a gente sempre partia do princípio de que tinha que fazer produtos de uma qualidade no mínimo igual dos produtos importados. Né? E sem dúvida vocês conseguiram, não? Conseguimos sempre isso, né? E então esse era um desafio enorme, né? A gente produzir qualidade igual e preço, na verdade, era um preço de mercado que a gente tinha que descobrir, mas essa questão da qualidade era fundamental, né? E nós, contando agora até o fim dos meus anos, sempre fomos líderes naquilo que a gente produzia. Nós éramos líderes em elevadores, líderes em aços especiais, líderes das coisas mecânicas que a gente fazia lá em São Bernardo, que transferimos depois para como chama? Araraquara, né? E em aços a gente coube na minha gestão, já como presidente, fazer uma fábrica enorme em Pindamonhangaba, que passamos a ter o nome de Vibasa, né? Uma fábrica gigantesca, e isso dentro, que a gente pode entrar um pouquinho de como é que aconteceu no futuro, mas o ponto é, nós sempre fomos líderes naquilo que a gente produzia, sempre. Tínhamos qualidade, tínhamos atendimento, e isso era uma coisa fundamental. A gente tinha essa capacidade de produzir qualquer coisa, né? Como é que vocês viam e como é que você analisa e respeita, vamos dizer assim, a concorrência estrangeira?
Porque o segmento de vocês era muito atraente para os estrangeiros. A gente tinha que ter uma qualidade pelo menos igual. E aí não é fácil. Né? Isso não é fácil. Então, não é fácil, e a gente então sempre buscava a tecnologia fora. Então aprendemos a fazer aços especiais, foi também no meu tempo, buscando tecnologia fora, no caso na Áustria. Na Áustria. Então, sim, a gente comprava a tecnologia ou íamos nós nas empresas. Eu passei um mês na Áustria no inverno, a gente foi pegar tecnologia, ou trazíamos os técnicos para cá para nos ensinarem a fazer. No caso, isso foi no caso de aços especiais. No caso de elevadores, tínhamos aquele contrato com a firma Westinghouse para vender tecnologia. Então, constantemente, ou meu pai e outros iam para lá, ou traziam também técnicos para cá, para a gente aprender a fazer os elevadores. Mas aí que país que é? Estados Unidos? Sim, Westinghouse nos Estados Unidos, sim. E a Alemanha era melhor? Era pior do que a Áustria? Não, não era pior. A Alemanha era, no mínimo, tão boa quanto. Então, em aços especiais, sempre tem empresas que muito respeitadas. Mas acontece que, para especificamente aços especiais que a gente fabricava, teria uma alternativa de fazer uma assistência com uma empresa lá em Düsseldorf, mas a gente acabou preferindo fazer com essa empresa na Áustria, porque tinha um perfil mais igual ao nosso, um tamanho um pouco maior, mas não muito maior, e com uma facilidade muito grande. Eles nos receberam muito, eles gostaram muito da ideia, né? E aqui tem um detalhe importante. Meu pai discutindo com eles, né, assistência técnica, e eles defendendo um valor mais alto que meu pai estava disposto a pagar. E esse ano, olha, mas se o senhor compra a nossa assistência técnica, nossa tecnologia, o senhor está comprando 150 anos de tecnologia. Meu pai, eu só quero os últimos 10, viu? O resto... e assim foi, muito simpáticos, o austríaco era muito simpático, mas eles na Áustria concorriam com também uma ou duas empresas alemãs, mas assim era. E a Villares sempre permaneceu sempre uma empresa genuinamente nacional. Sim, e abrimos o capital nos anos 50 e poucos, foi a primeira empresa a abrir capital, Indústrias Villares, né? E depois Indústrias Villares e Aços Villares. Foi quando aprendemos a trabalhar com o sócio minoritário, a respeitar o sócio minoritário, né? Que é muito, muito importante. Né? Realmente, fala um pouquinho sobre essa questão da abertura do capital, porque eu também vivi isso, né, com a TOTUS, e a gente deixa de ser dono, concorda? Sim. Deixa de ser dono, mas a gente tem uma responsabilidade enorme, porque, obviamente, sendo controlador, né, tem essa responsabilidade de fazer a empresa crescer e de uma forma transparente, né, para que os sócios minoritários se sintam muito bem. Certo. Né? E sócios minoritários, durante muito tempo, com ações preferenciais, nós tínhamos ações ordinárias, né? Sempre assim. Mas fazemos questão, e isso eu herdei. Na minha gestão, com as empresas já tendo crescido muito, etc., eu tinha o maior sócio com ações preferenciais, que até por coincidência também era um alemão. Eu pus ele no conselho. Sim. Não precisava pôr, mas eu pus ele no conselho, como forma de respeitar os minoritários, né? E ele está lá e fazer tudo certinho, né? Eu acho que esse é um exemplo, e eu diria que a TOTUS também de que empresas brasileiras realmente conseguem se impor no mercado, abrindo capital, se tornando tão fortes como todas as empresas estrangeiras que tem aqui no Brasil.
E eu acho que a Villares é realmente um exemplo. Sim. Junto com a TOTUS, duas empresas genuinamente nacionais. É isso aí. Né? Assim Concorrendo aí com esses gigantes estrangeiros. Não é fácil, mas acho que o que você está falando aqui é exatamente um exemplo para que os nossos jovens entendam isso. Não era nada fácil. E não é. E não era até e não hoje. é. Não é. Porque... Até hoje não é fácil. Ah, E aí, hoje em dia, com os conceitos de governança corporativa, né, ficou um pouco mais fácil os majoritários entenderem da responsabilidade, né, de ter uma empresa de capital aberto, respeitarem os minoritários, etc. Estou dizendo isso porque eu, depois que deixei de trabalhar, foi nos anos 2000, né, e já não tinha mais nenhuma empresa, eu fui convidado para entrar na empresa, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. tá. Né? E para mim foi muito interessante e muito importante. Eles me convidaram porque eu já não tinha empresa, né, por vários motivos, mas eu tinha participado de 26 conselhos lá fora, Certo. de empresas grandes como IBM, como Caterpillar, como Alcoa, etc, etc. Então, eu já tinha uma experiência grande de participar desses conselhos. Eu digo, bom, então eu acho que eu posso adicionar alguma coisa no Instituto aqui pelo conhecimento que eu tenho. E isso realmente ajudou muito. Foi por isso que eles me levaram. Né? E aí, obviamente, no comecinho, quando eu entrei no Instituto, ele tinha 70 membros no total. Hoje em dia tem uns 2.000 e tantos aqui, só no Brasil, né? Eu posso falar mais depois sobre isso, mas enfim. Mas fala então um pouco sobre essa questão, vamos dizer assim, política do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil é um país imenso, tem riqueza, tem um povo maravilhoso, tal, está crescendo, e nós estamos vivendo aí um momento político que temos um governo de esquerda. Vamos ver aí a próxima eleição. Se você pudesse dar assim, uma opinião sobre o Brasil, ou um conselho, o que você falaria? Olha, a gente não pode pensar em curto prazo. Temos que pensar sempre em um prazo mais longo. Né? Eu me lembro antes do 64, que muita gente fugiu do Brasil, fugiu mesmo, né? Foi para fora do Brasil porque tinha medo do comunismo e tudo que estava por aí. Né? E meu pai sempre dizia, não, eu não gosto de política, etc., mas eu vou fazer o que é certo, eu faço, e com isso a gente toca. Isso assim foi. E hoje em dia é um panorama que a gente não sabe quanto tempo pode durar. Mas o que é importante, a gente como empresário, é fazer tudo certo. Fazer tudo certinho e, em termos de indústria, temos que ser competitivos. Né? E a gente olha a política e analisa, se puder ajudar de um jeito ou outro. Assim. Basicamente, se nós formos competitivos, como nós éramos competitivos, especialmente depois dos grandes investimentos que eu fiz na empresa, e fiz esses grandes investimentos porque com a produção de aço em São Caetano do Sul, nós éramos muito pequenos. Então, para vender um tipo de aço chamado de construção mecânica, que é de grande volume, a gente com o que produzia em São Caetano não era mais competitivo, não tinha economia de escala. Então, foi isso que eu acabei concordando de fazer uma empresa, fazer uma fábrica no Vale do Paraíba, para termos grande produção. E foi incrível, porque quando projetamos e começamos os investimentos, o mercado de aços especiais era muito forte, muito grande. Então, quando eu mandei o projeto dessa empresa, da Vibasa, no Vale do Paraíba, para Brasília, que naquela ocasião que a gente fizesse tinha que ser aprovado pelo governo, era o Severo Gomes, que era o ministro, respondeu o seguinte: olha,
essa empresa está aprovada, mas desde que você não exporte mais do que 10% da sua produção. Tem um conceito completamente errado, exatamente o contrário. Bom, eu disse, tudo bem. O que acontece? O mercado de aços especiais caiu para 30% e não subiu, e nós passamos a exportar 60% da produção. Felizmente. Por quê? Porque era uma empresa de altíssima produtividade. Então, é isso que é importante. Quer dizer, é importante o que está no meu livro, que o empresário esteja produzindo com qualidade suficiente para exportar quando é o caso. A medição de se a empresa tem condições de competir ou não é a capacidade de exportar. Né? Porque se ela tem capacidade de exportar, ela tem capacidade de concorrer com o produto importado. Se ela não tem capacidade de exportar, o mercado vem aqui e domina. Certo. Então é isso que eu ponho muito no meu livro, né? Onde eu digo que está vindo nas primeiras linhas, que o que eu falo no livro é para ter um Brasil competitivo, né? Nesse sentido. E para quais países, principalmente, vocês exportam? Naquele tempo, a gente exportava, olha, indiscriminadamente. Quando essa empresa ficou pronta, como o mercado caiu, o que eu tive que fazer? Eu abri o mercado na China e na Rússia. Na China e na Rússia. Na China e na Rússia. Mas já exportava em outros lugares. Naquela ocasião, a gente vendia praticamente só para esses dois países. Com o tempo, a gente acabou, sim, exportando para outros países. E, enfim, tínhamos vários tipos de aços, como aços ferramenta, que é uma produção menor, mas que também sempre tínhamos qualidade. Então, exportávamos esses tipos de aço para mercados que queriam esse tipo de aço, ou nos mercados em que o volume era grande, então a gente exportava para esses países esse material que, enfim, era produção de grande volume para poder ser competitivo. Mas aí envolve o quê? Basicamente para a indústria automobilística em qualquer país. Estados Unidos? Um grande fornecedor, sim, também. Estados Unidos, Europa. Nós tínhamos filiais de escritórios nos Estados Unidos, na Europa, basicamente, mas exportava para todo lado. E aí é realmente uma concorrência. E é fundamental, quer dizer, se a gente tem capacidade de exportar, nós temos capacidade de concorrer. Exatamente. Né? Então, a gente é fundamental que a gente tenha essa produtividade. Tá. Né? E hoje fundamental. A exportação representa quantos por cento? Hoje eu não estou mais. Há 25 anos que eu não tenho mais empresa, então nem posso dizer. Nossa empresa siderúrgica hoje está, a parte de aços de alta liga, aços ferramenta, inox, etc., ficou com uma empresa austríaca, que manteve o nome de Villares Metals. Sei. E a parte de aços de construção mecânica, de um grande volume de produção, hoje é da Gerdau. É a Gerdau que toca essa nossa grande fábrica lá no Vale do Paraíba. Né? E eles já produziam outros aços, mas não aços desse tipo, aços especiais. Quando eles resolveram entrar nesse mercado, acabamos negociando com eles. Não diretamente, foi uma coisa um pouco complicada, mas também não preciso explicar. Então você acredita que o Brasil está no caminho certo? Vamos ser um dia o maior país do mundo? Olha, não sei se vai ser o maior país do mundo, mas eu acho que se nós tivermos empresas que sejam competitivas, que não dependam muito de proteções eternas, né? Proteções em termos de política industrial, sim, nós temos capacidade de novamente surgir com um grande país. Talvez não ser o maior do mundo, mas não, pelo menos se equiparar aí a Estados Unidos, olha, Rússia, eu Alemanha. sempre dizer o seguinte, né? Defendendo essa questão de competitividade,
o Brasil tem uma agricultura que exporta para o mundo inteiro. Exato. Né? A agricultura, a qualidade é sempre aquela, mas exportar é uma coisa que não é fácil. Então, em termos de agricultura, nós somos competitivos, né? Então, os agricultores, eles estão olhando esse panorama que você está dizendo hoje, podem estar não gostando muito, como é que fica, como é que não fica, mas fazendo o trabalho deles, os mercados estão lá, continuam crescendo, continuam produzindo, né? Isso, para mim, vale para qualquer mercado, vale para a indústria também, mas a indústria tem que ser competitiva. Para saber se ela é competitiva ou não, tem que fazer o quê? Tem que exportar. Tem que poder exportar. Porque se pode exportar, ela tem condição de concorrer com as importações. Se não tem capacidade de exportar, não vai ter condições. Ela vai sumir. O Brasil vai chegar lá. Eu espero que sim. Vamos falar um pouquinho de qualidade de vida. O que você está fazendo hoje? Envelhecendo com saúde. O que você recomenda aí para os nossos ouvintes? Não, como eu disse, quando deixei de trabalhar no dia a dia, comecei a viver só das coisas que eu tinha, né? Eu fui fazendeiro também durante muito tempo, durante 40 anos tive uma fazenda lá em Tocantins, e antes disso tinha uma fazenda que meu pai comprou em Barretos. Então, depois que ele faleceu, eu fiquei 20 anos administrando essa fazenda também de Barretos. Então, isso me distraía bastante. Mas, em termos empresariais, assim que eu me aposentei, eu comecei a mexer com governança corporativa, né? Então, foi o que eu falei um pouquinho antes. E isso também me deu bastante trabalho. No começo, o Conselho de Governança Corporativa não era conhecido no Brasil. Então tive que viajar bastante para mostrar o que era, enfrentar às vezes plateias que eu olhava, estava todo mundo dormindo, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada comigo, eu não estou falando bem, tenho que mudar, para a plateia não dormir tanto, né? Mas deu certo, governança hoje em dia é um conceito muito conhecido, em firmas inclusive, que estão em certos graus na Bolsa de Valores, de graus de governança, né? Então foi muito assim, quer dizer, foi no começo do século, nesse século ainda mexia bastante com governança, aí depois comecei a mexer só com as fazendas mesmo, como agricultor, mas acompanhando, obviamente, o que estava acontecendo, né? E aí você resolveu fazer uma coisa fantástica, que é escrever um livro. Pois é. O que acontece? É só esse ou tem outros? Não. Tem um livrinho, mas é coisa que não tem a dimensão desse livro, né? O que acontece é que meus amigos começaram a pegar no meu pé. Paulo, você tem que escrever um livro. Eu falei, mas escrever um livro para mim é uma utopia. Imagina, na minha vida eu nunca pensei em escrever um livro. Eu não sei escrever. Paulo, você tem que fazer um livro. Aí, tanto foi que eu acabei achando, não por sorte, mas enfim, pessoas que, principalmente o Oswaldo Siciliano e a Lígia Siciliano, irmã dele, que tinha uma experiência muito grande nessa área, né, através da Livraria Siciliano, que me ajudaram demais. A Lígia, em particular, esse livro não teria saído se a Lígia não existisse, né? Então, foi muito, muito bem. E eu acho que o livro está tendo uma saída boa, estou vendendo e estou me realizando. Quer dizer, então, eu estou dizendo, perseguindo utopias. O primeiro exemplo de utopia que está aí na sua frente é esse. Saiu o livro, está vendendo, está sendo reconhecido, outra utopia. Então, a vida, se a gente perseguir utopias a vida inteira, a gente vai conseguir. Algumas não conseguem outras, mas com isso a gente se realiza, né? Sim. Porque está buscando sempre alguma coisa com as quais a gente, de um jeito ou de outro, aprende, apanha, né? Eu acho que deixa um legado. Exatamente. Deixa, né? Que tá aí. O livro nunca morre. Exatamente. Escreva outro. Bom, não sei que assunto, né? Mas, enfim. Mas olha, realmente eu dei uma olhada, vou ler agora mais detalhadamente, mas
É uma coisa bem gostosa, né? Quando você conclui, principalmente, porque dá um trabalho. O que tem me dito é que esse livro está gostoso de ler, né? As pessoas que leem. Então, olha, gostamos de ler. A minha vida se resume em perseguir utopias, em tudo que eu fiz. Entrar na Poli era uma utopia, e tudo que eu fazia era uma utopia, mas a gente, perseguindo utopias, a gente consegue construir. Pode não chegar naquele ponto, mas a gente consegue construir muita coisa. E olha, e eu construí várias utopias, né, na minha vida. Então, que cheguei lá. E utopias, um exemplo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que no planejamento estratégico eu tive a assistência de uma pessoa que gostava muito de pensar grande, e me ensinou a sonhar. Disse, Paulo, olha, você tem que sonhar, todo mundo tem o dever de sonhar, porque é dos sonhos que vão surgir eventualmente utopias. Você vai seguir naquela direção, você pode chegar, pode não chegar, mas você vai construir muita coisa. Foi o que aconteceu comigo aqui. Tá? E lembrando, pessoal, que essa palavra, né, utopia, muita gente acha que nem sabe o que significa, é exatamente isso. É uma coisa impossível de acontecer. Pois é. Perseguindo utopia. Título sensacional. Que bom. A vida toda a gente deve estar fazendo isso. Perseguindo aquilo que a gente acha que é impossível. É isso. Para chegar lá. É isso mesmo. Legal. A gente termina sempre essa conversa fazendo um ping-pong. Uma pergunta rápida e uma resposta mais rápida ainda. Um líder que inspira você. Que inspirou. Henry Kissinger. Um erro que ensinou mais do que um acerto. Você já errou alguma vez? Sim, eu fiz vários erros, mas de não seguir aquilo que eu tinha na cabeça, né? Eu ouvia muitas coisas, mas não seguia aquilo que eu achava que devia seguir. Então, seguia assim, depois acertava. Um valor inegociável, importante. Seriedade, honestidade. Honestidade. Uma palavrinha só. O maior obstáculo à inovação no Brasil. Eu diria que é a instabilidade cambial. Olha que interessante. Porque você, obviamente, quando projeta uma fábrica ou produção, você está sempre se comparando ao produto importado. Né? Como eu falei antes, a importância de exportar, mas a instabilidade cambial é muito difícil da gente lidar com ela. Não compete ao produtor. Né? Pessoal, habituem-se a acompanhar o valor do dólar todos os dias. É uma coisa assim que você vai ver como isso te ajuda a tomar decisões melhores. Um momento marcante na sua vida profissional. Acho que foi no dia que meu pai me convidou para ser presidente das empresas. Você teve que aceitar. E cumpriu bem. Uma palavra que define um empresário brasileiro. Tenacidade. Você está com quantos anos? 89. Um sonho que você ainda hoje persegue. Um sonho que eu ainda não sei. Eu tenho esse sonho. Chegar no 100. Já é uma coisa que, pelo menos, né? Se dá para chegar no 120, melhor. Não, mas olha, eu estou aqui graças à medicina, porque tenho 7 stents, tenho uma válvula nova do coração, tenho marca-passo, tenho 2 joelhos novos, etc. Né? É tudo graças à medicina. E se continuar assim, ótimo, eu vou em frente agora.
Se não der para chegar no 100, tá tudo bem, eu sou feliz do meu jeito, estou muito realizado e esse livro me realizou muito. Então não tenho essa noção clara de quanto eu quero chegar. Paulo, eu vou lhe dar aqui 2 livros, dicas de como chegar lá. Esse aqui é um livrinho que você lê em 40 minutos. Maravilha. Algumas dicas sobre a vida. Ótimo, que bom. E o outro, vou aprender esse alguma é do meu pai. Meu pai era fotógrafo, ele chegou no Brasil, começou a trabalhar tal, e um dia abriu um laboratório fotográfico e, entre outras fotos, fazia também cartões postais. Que lindo, eu adoro fotografia. Dessa nossa então, cidade. Com certeza, olha só. E é a Que não década seria- de 40 e 50. Que isso não seria da cidade se não existissem elevadores bons. Sem dúvida que ele subiu muito Pois é. elevador, porque ele gostava de tirar fotos de cima dos prédios. Então, Você vai ver aí que tem Beleza. umas fotos que você fala, nossa, como é que ele conseguiu tirar essa foto? Foi lá de cima do prédio. muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado. Fico muito grato a você. Eu agradeço, tenho certeza que você aqui nos deu opiniões, principalmente para o nosso público ligado a empresas, a negócios, que entendam o seguinte, pessoal, dá para fazer uma empresa brasileira ser enorme, grande, lucrativa, com muito sucesso. É evidente que as empresas estrangeiras também são bem-vindas, mas uma empresa brasileira tem mais valor. Parabéns. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez.